Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Na semana passada, eu comentei com vocês que eu tinha deixado a semana passada sem dever, né? Na aula da semana passada, que eu tô falando, eu tinha deixado vocês sem dever para vocês assistirem as correções dos exercícios para trás, que nós já tínhamos feito e tal. E aí comentei com vocês também que teve pouca gente que assistiu os vídeos das correções. Então, o que, que aconteceu? Eu resolvi, hoje vocês podem ver que eu não postei a correção dos exercícios lá no grupo de vocês. Eu resolvi fazer a correção aqui ao vivo. Para, se alguém tiver alguma dúvida, a gente ver formas de corrigir e tudo mais. Bom, mas também eu queria comentar com vocês que hoje, na Rede Minas, foi a primeira aula do PET do volume 2, né, de matemática, e o que acontece? Se vocês já olharam o PET 2, ele vem essa parte de análise combinatória inteira. Então, se vocês deram uma olhadinha assim em todas as semanas, que são 4 semanas, né, vocês vão poder ver que entrou a parte de fatorial, permutação, permutação com repetição, arranjo e combinação. Então, até arranjo, nós vamos finalizar hoje. Vai ficar faltando só combinação. Só que eu estava dando uma olhadinha, tem mais exercícios nesse PET para fazer. Então, o que, que nós vamos fazer? Eu vou dar essa aula hoje, né? Nós vamos fazer a correção dos exercícios de arranjo. E eu não vou fazer combinação por agora, porque primeiro que está na semana 4. E outra é que tem bastante exercício para vocês fazerem. Então, o que, que eu vou fazer? Esse dever dessa semana vai ser os exercícios da semana 1 do PET 2, né? O volume 2 já. Então, vocês vão me entregar, vou dar uma semana de prazo, vocês têm até terça-feira da semana que vem para me entregar esses exercícios que estão lá no PET 2. Importante entregar, gente. O Estado está considerando a carga horária de vocês a partir destes exercícios. Eu estou dando exercício extra, dever meu, que depois, na hora que a gente voltar, que a gente vai ver como é que vai ficar. Mas o Estado, ele considera os exercícios do PET. Então, é muito importante que vocês façam, tá bom? Então, eu só gostaria de confirmar se vocês estão vendo, é uma tela, tá em branco ainda, tá só com um desenho lá em cima, dos símbolos matemáticos, todo mundo está enxergando? Sim. Tá bom, então nós vamos começar, vou fazer aqui a correção dos exercícios nossos sobre arranjos, né? Então vamos lá. O exercício número 46, ele falou o seguinte: para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Eu queria fazer um comentário também, que na semana passada eu pedi que esses exercícios fossem resolvidos por arranjo, e não por princípio multiplicativo, só para que vocês treinassem. Não é que não pode fazer. Mas eu gostaria que vocês treinassem escrever arranjo. Para quê? Para caso vocês fossem fazer alguma avaliação de múltipla escolha, onde a resposta do exercício viesse como arranjo, sem fazer a conta, vocês pudessem saber. E eu estava observando muito dos exercícios do dever que vocês fizeram e veio como princípio multiplicativo. Então, eu queria ver com vocês, para vocês prestarem atenção como que resolve por arranjo, tá? Hoje, gente, então vamos lá. Olha só para vocês verem, eu tenho 10 alunos que vão ocupar 2 cargos. Basta fazer um arranjo de 10, 2 a 2. Era só isso que eu queria que vocês fizessem para treinar. É claro que você poderia fazer a conta também por arranjo ou por princípio multiplicativo, mas que não faltasse a escrita do arranjo.
Nós vamos resolver todos aqui por arranjo. Como que resolve? Lembrando que o meu numerador é o 10 fatorial, que é esse número que está aqui primeiro, e embaixo é a subtração, 10 menos 2, por isso 8 fatorial. Eu desenvolvo 10 até chegar no 8, eu vou pegar uma caneta aqui que eu esqueci, peraí. Eu pego e simplifico, né, por ser uma multiplicação e divisão, e aí é só fazer 10 vezes 9. Na número 47, estava assim, a senha de acesso a uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras distintas, seguida por 2 algarismos distintos. Na letra A, ele pediu quantas são as possíveis senhas de acesso. Então, vamos pensar. Eu tenho 26 letras, não é isso? E tenho 10 algarismos. Então, como ele pediu 4 letras, o que eu vou fazer? Nas 26 que eu tenho, eu vou pegar as 4 e vou arranjar, certo? Arranjo de 26 tomados 4 a 4. Nos 2 algarismos da minha senha, eu tenho 10 no total. Eu vou arranjar os 10, 2 a 2. Aí, é o que eu falei para vocês. Aqui, gente, é uma multiplicação, né? Então, é arranjo de 26 tomados 4 a 4 vezes um arranjo de 10, 2 a 2. E depois você pode desenvolver as contas e multiplicar no fim. O que acontece é o que eu falei para vocês, às vezes pode vir só essa resposta aqui, ó, numa alternativa, certo? Então, ó, arranjo de 26 tomados 2 a 2, 26 sobre 22, que é o 26 menos 4, tudo em fatorial. Desenvolve até chegar no 22, simplifica, e aí, agora é só fazer depois a conta. No arranjo de 10, 2 a 2, 10 fatorial sobre 8, porque é 10 menos 2. Vai desenvolver até chegar no 8, simplifica. E aí, depois, gente, eu só fiz a conta tudo junto aqui, tá? Ó, 26 vezes 25, vezes 24, vezes 23, vezes 10, vezes 9. Se você fosse pensar por princípio multiplicativo, você ia fazer só essa conta aqui mesmo. Por isso que eu deixei até separado, para que vocês observassem. Então, por exemplo, na primeira escolha, eu tenho 26 letras, então 26 aqui. Na segunda escolha, passo a ter 25, porque ele quer letras distintas. Depois 24, que é exatamente essa conta que está aqui. Tá bem? Na letra B, ele perguntou quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes e algarismo maior que 5. Quantas consoantes nós temos? 21, porque no total são 26 menos as 5 vogais. Quantos números, né, algarismos maiores que 5 nós temos? 4, que são esses aí, ó, 6, 7, 8 e 9. Então tá, a nossa senha continua tendo a mesma quantidade de dígitos. Então, nas 4 letras, eu vou arranjar 21 tomados 4 a 4. Nos 2 algarismos, eu vou arranjar 4 algarismos tomados 2 a 2. Isso também é uma multiplicação, né? E aí, arranjo de 20... Ah, gente, coloquei 26 aqui, desculpa, é 21. Só aqui que saiu errado, hein? 21, tá? 21 tomados 4 a 4. Vai sair, vai ficar 21 fatorial sobre 17, porque 21 menos 16 é... 21 menos 4 é 17, aí você vai desenvolver. Vamos simplificar aqui. E depois a gente vai fazer essa conta. No arranjo de 4 tomado 2 a 2, a mesma coisa. 4 sobre 2, porque 4 menos 2 é 2. Desenvolve e simplifica. E aí, depois, é só fazer a conta, certo? Bom, mesma coisa. Se você fosse resolver por princípio multiplicativo, quantas opções você tem de consoantes? 21, depois passa a ter 22 e assim por diante, que é essa conta que está aqui no final, certo? Vamos lá, número 48. Em uma pesquisa encomendada por uma operadora turística com o objetivo de descobrir os destinos nacionais mais cobiçados pelos brasileiros, o entrevistado deve escolher, em ordem de preferência, 3 destinos entre os 10 apresentados pelo entrevistador. Um dos destinos apresentados é a cidade de Natal. Na letra A, ele perguntou quantas respostas diferentes podem ser obtidas. Aí, gente, o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho 10 cidades e vou escolher 3, então é arranjar 10, 3 a 3. Faz aqui 10 fatorial, 10 menos 3 é 7, então sobre 7 fatorial, desenvolve até parar no 7, simplifica, e aqui 720. Bom, na letra B, ele perguntou quantas respostas possíveis apresentam a cidade de Natal como
destino preferido em primeiro lugar. Então, pessoal, é o seguinte, se você vai deixar Natal na primeira posição, você vai ter que escolher 3. Você já escolheu Natal, então você não tem lá na lista do teu entrevistador. 9, você tinha 10, Natal já foi escolhida como a primeira, então tem 9. E quantas escolhas você tem que fazer agora? Eram 3, mas Natal já foi escolhida, então 2. Então vamos lá, recapitulando. Eu tinha 10 cidades, Natal já foi escolhida, fiquei com 9. Eu tinha que escolher 3, como Natal já foi escolhido, eu fiquei com 2. Então, arranjo de 9, 2 a 2. E aí, também a mesma coisa, só desenvolver. 9 sobre 7, né, fatorial, desenvolve até parar no 7, depois só faz a conta. Na letra C, quantas respostas possíveis não contém Natal entre os destinos mencionados? Então, vamos pensar, a lista tinha 10. Se eu não vou colocar o Natal, ele não vai ser um dos destinos, então minha lista vai ficar com 9. E quantas opções eu tenho que escolher? 3. Então, eu vou arranjar 9, 3 a 3. Mesma coisa, 9 fatorial, 9 menos 3 é 6, desenvolve o 9 até chegar no 6, simplifica e faz a conta, certo? Ô, pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui por enquanto, eu sei que vocês estão quietinhos, eu queria saber o seguinte, tá tudo tranquilo? Tem alguma dúvida em colocar como arranjo essas questões? Porque eu observei que a maioria no dever não escreveu como arranjo. Todo mundo está entendendo como é que escreve o arranjo? É igual, Fernanda, o que aconteceu comigo? As que eu vi que era mais fácil, eu fiz através do princípio multiplicativo. E as que era mais complicada, eu peguei e fiz através do arranjo. Que eu acho que foi só o número 49. Certo. Assim, é igual eu falei, sabe, Miguel? Na verdade, você resolver por arranjo ou por princípio multiplicativo, você vai chegar no mesmo resultado. O que acontece, assim, que a gente quer também que vocês treinem, porque às vezes pode ser igual eu falei, né? A resposta não vir com um número, ela vir simplesmente com qual é o arranjo feito para a resolução daquilo. E aí vocês terem condições de entender. Então, por isso a minha preocupação de vocês saberem como que faz, né, essa escrita, o arranjo, porque a resolução princípio multiplicativo é a mesma coisa, certo? Arranjo e princípio multiplicativo. Quando a gente for ver combinação, aí vocês vão ver que muda um pouquinho, tá? Bom, mas então vamos lá, né? Vamos seguindo aqui. Na questão de número 49, até que foi a que o Miguel acabou de falar, que ele teve um pouquinho, achou mais difícil, né? E aí ele resolveu por arranjo. Mas olha só, a primeira fase de um torneio de futebol é disputada por 15 equipes no sistema de turno e retorno. Então, ele deu um exemplo, o que é isso? A equipe A, por exemplo, joga com a equipe B 2 vezes. Uma em seu campo e a outra no campo do adversário. Muitos torneios de futebol, inclusive, são feitos assim hoje, né? Pelo menos, às vezes, num primeiro momento. Então, o que acontece? São 15 equipes, mas cada uma vai jogar com a outra 2 vezes. Vai jogar no seu campo e no campo do outro. Ele está perguntando quantas partidas são disputadas ao todo se os 2 mais bem classificados da primeira fase fazem a final no mesmo sistema. O que quer dizer isso? Eu vou fazer todos os jogos de todos os times, certo? Depois, os 2 mais bem classificados vão fazer mais 2 jogos, porque eles vão fazer no mesmo sistema. Os 2 mais bem classificados vão jogar 1 hora no seu campo e 1 hora no campo do adversário, certo? Então, vamos lá. Se eu tinha 15 equipes e cada uma vai jogar com o adversário, né, 2 vezes no sistema de turno e retorno, é um arranjo de 15 tomados 2 a 2, mais os 2 jogos da final. Aí, olha só, a gente vai resolver 15 fatorial sobre 13 fatorial, que é 15 menos 2, por isso o 13 aqui embaixo. E eu mantive o 2 aqui sendo somado. Então, vai ficar desenvolvendo o 15 até chegar no 13, a gente simplifica e depois soma 2. O que acontece, eu vou fazer essa multiplicação e somar 2. Então, 210 mais 2, 212. Certo? Vamos para 51. Um
uma empresa distribuiu a seus funcionários um questionário constituído de duas partes. Na primeira, o funcionário deve colocar a ordem de preferência de turno de trabalho. Então, ele tem matutino, vespertino e noturno. Então, vamos lembrar. O turno, nós temos 3 opções, certo? 3 opções. Na segunda, o funcionário deve escolher, em ordem de preferência, 2 dos 7 dias da semana para folgar. Então, de quantas maneiras distintas um funcionário poderá escolher responder, né, preencher esse questionário? Então, vamos pensar aqui numa coisa. Ele tem que preencher o turno e a folga, certo? Gente, o turno, eu tenho 3 turnos. Eu posso ficar trocando esses 3 de lugar para escolher, certo? Com cada folga que eu tiver. Então, na verdade, é só eu permutar o turno. Eu tenho permutação de 3. Porque a cada um que eu escolho, eu ainda vou poder escolher a folga, certo? Na folga, eu tenho 7, vou arranjá-las 2 a 2. E isso daqui é uma multiplicação, certo? E aí, basta, então, resolver a permutação de 3 a 3 fatorial e o arranjo de 7 tomados 2 a 2, que é 7 fatorial sobre 5, porque é 7 menos 2. E aí, desenvolve, né? Vamos, então, simplificar aqui o 5 e 7 vezes 6, 42. Agora, eu tenho que multiplicar 6 vezes 42, correto? 252. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certinho? Sim. Tá bom. Então, vamos para 53. Estamos acabando. Ó, para compor as equipes para uma competição entre escolas, o professor de educação física de um colégio precisa definir a última vaga das seleções de vôlei, basquete e futebol, entre 10 garotos que restaram. 8 deles competem nas 3 modalidades, e os demais só jogam futebol. Os demais são 2, né, gente? Porque são 10. 8 competem nas 3 modalidades, então 2 só jogam futebol. De quantas formas distintas o professor pode completar as 3 equipes? Tem várias formas de resolver esse exercício, tá, gente? Eu vou mostrar uma delas. Essa aqui eu fiz de vários jeitos diferentes, todas dão certo. Eu não vou ficar mostrando muito jeito, não, tá? Então, vamos lá. Olha só, ele tem futebol, basquete e vôlei, e ele vai escolher a última vaga de cada uma dessas modalidades. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu escolher só os 2 que só jogam futebol para ocupar uma das vagas do futebol, então eu vou ter 2 opções. Então, essa é uma maneira de pensar. Tipo assim, olha, eu vou escolher o seguinte, os 2 que só jogam futebol, eu vou escolher entre eles a vaga de futebol. Aí, o que acontece com os outros, né? Os 8 que jogam em todas as modalidades. Eu posso arranjá-los nas 2 modalidades que eu tenho. Então, vai ficar um arranjo de 8 tomados 2 a 2. E isso aqui a gente tem que multiplicar, certo? Isso aqui é uma multiplicação. O que acontece é que essa é uma possibilidade de eu escolher. Mas eu também poderia não ter pensado desse jeito. Então, eu tenho uma outra forma. Então, ou eu escolho a última vaga desse jeito, ou eu escolho entre todos. E aí, eu tenho que somar por causa da palavrinha ou. É uma outra forma que eu consigo fazer. Num mesmo exercício, numa mesma resolução, eu tenho 2 formas diferentes de fazer as minhas escolhas. Então, por isso que eu tenho que somar. O que é, então, essa outra forma? Bom, eu vou escolher dos 8 que jogam as 3 modalidades, as vagas que eu tenho. Então, eu vou arranjar os 8 tomados 3 a 3. E não vou pensar nesses 2 que só jogam futebol. Então, ou eu escolho os 2 que só jogam futebol para a vaga de futebol, ou eu arranjo os 8 que eu tenho nas 3, né, nas 3 modalidades, certo? E aí a gente tem que resolver, então. Eu coloquei aqui do lado, isso daqui seria uma resposta possível, né? Essa daqui, ó, que poderia aparecer em uma prova, tá? 2 vezes um arranjo de 8 tomados 2 a 2, mais arranjo de 8 tomados 3 a 3. Essa é uma forma. Aí, resolvendo,
8 fatorial sobre 6 fatorial, simplifica, né? 8 vezes 7, 56. Agora, resolvendo o arranjo de 8 tomados 3A3, como 8 menos 3 é 5, então, 8 fatorial sobre 5 fatorial. Simplifica o 5, e aí, 336. O que acontece, gente, que a gente vai ter 112, porque é 2 vezes, né? Aqui, ó. 2 vezes os 56. Então, dá 112 mais esse 336, por isso 448. Certinho, gente? Bom, a Marcela chegando no último exercício, né? Então, tá. Então, vamos seguindo aqui. Todo mundo diz que tá certinho. Número 53 é o nosso último exercício, que fala assim, ó, um baralho comum é composto de 52 cartas, sendo 13 de cada naipe. Inclusive, gente, eu vou passar aqui, ó, que eu coloquei um desenho das cartas do baralho para quem tem dúvida, para quem não tá tão habituado a ver as cartas do baralho. Então, olha só, eu tenho o Ás, que representa, que seria como se fosse o número 1, aí depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. Então, são 13 cartas, né? Ó, do Ás ao 10, 10, mais 3 figuras. Então, eu tenho 13 cartas desse naipe, que é paus, 13 do espada, 13 de ouros e 13 de copas, por isso que ele colocou. Eu tenho 52 cartas, sendo 13 de cada naipe, tá bom? Os naipes são esses. E as cartas para cada naipe vai do Ás até o rei. Então, eu deixei aqui. Quem quiser depois que eu mando esse desenho aqui para vocês, essa figura, entre em contato comigo no WhatsApp que eu mando para vocês, tá? Porque às vezes outros exercícios com cartas vai facilitar se você olhar. Então, vamos lá. Continuando, ele fala assim, as cartas de um baralho comum foram distribuídas em 2 caixas da seguinte maneira. Na caixa X, foram colocadas todas as cartas de ouros e paus. Tá, na caixa X. Na caixa Y, todas as cartas de espada e de copas. O que significa isso, gente? Ele pegou metade do baralho, colocou na caixa X, e a outra metade ele colocou na caixa Y. Nós temos, num total, 52 cartas. Então, a gente já tem que pensar que eu tenho 26 cartas em cada caixa. Já é uma coisa para a gente ir analisando o exercício. Deseja-se retirar ao acaso, sucessivamente, sem reposição, 3 cartas da caixa X e, em seguida, 2 cartas da caixa Y. As 5 cartas retiradas formam, na ordem que foram extraídas, uma sequência. Aí, eu coloquei aqui para você, a gente tem 26 cartas em cada uma das caixas. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui na letra A. Quantas sequências distintas as 5 cartas podem ser obtidas? Então, olha, eu tenho, na caixa X, eu vou tirar 3. Eu tenho quantas cartas na caixa X? 26, vamos pensar nisso. Na caixa Y, eu vou retirar 2. Quantas cartas eu tenho na caixa Y? Eu tenho 26 também. Então, o que eu vou fazer aqui? Arranjar as 26, 3x3, e aqui eu vou arranjar as 26, 2x2, e multiplicar aqui, certo? E aí, 26 menos 3 é 23, então, por isso, 26 fatorial sobre 23 fatorial. Desenvolve até chegar no 23, simplifica, e essa conta 15.600. O arranjo de 26 tomados 2x2, como 26 menos 2 é 24, então 26 fatorial sobre 24 fatorial. Simplifica, 26 vezes 25, 650. Lembrando que isso tudo é uma multiplicação. Então, eu ainda tenho que multiplicar aqui. Correto, gente? Ó, a letra B pergunta assim, em quantas sequências distintas aparecem os 4 ases e um rei? Gente, vamos pensar numa coisa, eu vou voltar lá na foto do baralho, só para a gente prestar atenção numa coisa aqui. Ó, As é essa carta aqui, ó, o A, certo?
Se a gente for analisar, no baralho nós temos 4 ases. Ele falou para mim que 2 ases foram colocados na caixa X e 2 ases foram colocados na caixa Y. Por que eu sei que ele falou isso? Porque ele falou que todas as cartas... Agora eu não lembro, deixa eu olhar aqui se foi paus ou espada. Todas as cartas de ouro e pau... Desculpa, todas as cartas de ouros e paus foram colocadas na caixa X. E todas as cartas de espada e copas foram colocadas na caixa Y. Então, eu sei que ouros, que é essa daqui, ó, e paus estão na caixa X. Todas as cartas que são de espada e copas estão na caixa Y, certo? Então, eu sei que tem 2 ases na caixa X e 2 ases na caixa Y. Então, vamos lá para a pergunta que ele fez na letra B. Vamos voltar aqui. Ó, a letra B, então, ele está pedindo que apareçam os 4 ases. Vamos pensar nas sequências que eu tenho aqui, das 5 cartas que eu vou retirar. As 3 primeiras eu vou retirar da caixa X. E as 2 últimas eu vou retirar da caixa Y. Então, tem que sair os 4 ases. Eu vou ter que sair os 2 ases que eu tenho na caixa X, que é ouros e paus, e eu ainda vou ter que tirar um rei. O que acontece é que na caixa X tem 2 reis, porque tem 2 naipes. Então, tem 2 reis lá dentro. Os outros 2 estão lá na outra caixa. Mas na caixa Y, eu ainda vou ter que tirar os ases. Então, olha só a sequência que a gente vai ter que formar. Tem que sair os 4 ases, que foi isso que eu coloquei aqui, e um rei. O rei eu não sei qual que é. Mas, obrigatoriamente, esse rei vai ter que ser retirado da caixa X, porque é na caixa X que eu vou tirar 3 cartas. 2 delas vai ter que ser o ás, e a terceira carta vai ter que ser o rei. Então, o que acontece? Eu tenho uma opção aqui, uma aqui e 2 aqui. Por que eu tenho uma opção para o ás de ouros e o ás de paus? Porque eu só tenho um ás de ouros e um ás de paus, mas eu tenho 2 reis lá dentro da caixa X. Aqui na caixa Y, eu tenho que retirar essas cartas, então eu tenho uma única opção. O que acontece, gente, é que a ordem da retirada é que pode mudar. Então, como eu posso trocar a ordem, eu posso, então, permutar essas 3 cartas de lugar, porque eu posso tirar essas 3 cartas em ordens diferentes, e eu ainda posso retirar essas 2 cartas em ordem diferente. Então, eu ainda posso permutar essas 2. Ó, a permutação de 3 é 6 e a permutação de 2 é 2. Só que tem esse 2 aqui, viu, gente? Dos 2 reis que a gente tem lá. Então, vai ficar 2 vezes 6 vezes 2, que dá 24. Na letra C, ele perguntou, em quantas sequências distintas aparecem os 4 ases? Vamos lá? Ele não falou de qual que é a outra carta que vai ser retirada. Ele só perguntou dos 4 ases. Então, na caixa X, eu vou ter que retirar os 2 ases que tem lá e mais uma carta desconhecida. E na caixa Y, eu vou ter que retirar os 2 ases que tem lá. Então, eu tenho uma única opção aqui. Então, vamos pensar. Na caixa X, eu tinha 26 cartas. 2 delas já foram retiradas, que são os 2 ases. Me sobraram 24. Então, eu tenho 24 opções para colocar nessa carta desconhecida. E aqui, na caixa Y, eu tenho que retirar os 2 ases, porque ele quer que apareçam os 4 ases. E aí, a mesma coisa, gente, essa ordem pode ser diferente da que eu coloquei aqui, por isso a gente pode permutar essas 3 cartas de lugar e permutar as outras 2. Ó, a permutação de 3 e a de 2 a gente já tinha feito, a diferença da letra B para essa é que aqui são 24 opções, certo? Então, ficou 24 vezes o 6, que é o 3 fatorial, vezes o 2 e dá 288. Gente, então, era isso, né? A correção dos nossos exercícios. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida
e queiram perguntar alguma coisa sobre algum exercício, tá tudo certo? Certo, Júlia. Tá tudo certo. Certinho? Tá bom. Então tá, ó, moçada, eu vou passar a lista de presença para vocês. Só um minutinho, aí no chat. Vocês assinam, por favor. Aí, gente, só recapitulando, tarefa dessa semana, fazer as atividades do PET da semana 1, certo? E enviar para o meu e-mail. E depois, na semana que vem, a gente vê para dar continuidade e finalizar as nossas aulas de análise combinatória. Aí vocês vão ficar por conta só do PET, tá bom? No mais, assinando a lista, vocês estão dispensados. Eu agradeço e vocês fiquem com Deus.